Equilíbrio iônico na água, pH e pOH. As palavras ácido e básico normalmente estão relacionadas ao significado delas na língua portuguesa. O ácido, por exemplo, seria uma substância de sabor azedo, do mesmo modo que ocorre com o vinagre e com o limão. Nós dizemos, portanto, que essas substâncias elas têm sabor ácido. Por outro lado, a outra ideia, que é o que nós chamamos de básico, o álcali, ele está associado a um sabor adstringente. Lembra? Aquele sabor adstringente é aquele sabor que a língua prende, como, por exemplo, quando você toma um leite de magnésia, ou então quando prova uma banana verde. Ou mesmo quando você pega o sabão. Você sente aquela sensação específica do sabão, meio escorregadia. Tudo aquilo está relacionado ao que nós chamamos de substâncias básicas ou alcalis, ou alcalinas, né, que nós relacionamos. Em ciência, essa medição do caráter ácido básico de uma substância é fundamental para identificar substâncias que são ácidas demais ou básicas demais, ou pelo menos o meio intermediário, substâncias neutras, que não são ácidas e nem básicas. Mas como se faz isso? Para a gente poder entender como se relaciona, ou pelo menos como se calcula isso, nós temos que entender um fator denominado produto iônico da água, que é o equilíbrio químico que ocorre na água. Observe. Aqui nós temos uma molécula H2O e ela entra em equilíbrio químico produzindo H+, e aqui OH-. Se eu fosse escrever o equilíbrio químico da água, nós chamamos isso aqui de KH, tá bom? Não riam, é isso mesmo. Então vai ficar como? Vai ficar a concentração de H+, multiplicado pela concentração de OH-, dividido pela concentração de H2O. A água pura, a 25 graus Celsius, ela tem um KH, que é a constante de equilíbrio da água, igual a 10 elevado a menos 14. Isso aqui chama-se produto iônico da água. Uma maneira simplificada de colocar, como eu já falei anteriormente, a água praticamente não se ioniza, né? Uma maneira simples de colocar é essa. A concentração de H+, multiplicado pela concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos 14. 10 elevado a menos 14 mol por litro, essa é a concentração. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu é que o produto iônico da água, ou seja, o grau de ionização da água, é ridiculamente baixo. Isso aí é, obviamente, já é o normal. Mas só que, quando você faz pequenas alterações nas quantidades de H+, do íon H+, que significa ácido, ou quando faz pequenas alterações nas quantidades de íons hidroxilas, que são as bases, dentro da água, isso altera o caráter da água. Então, nós estabelecemos que a água, nessas condições, do jeito que eu escrevi aqui, nós dizemos que ela tem um caráter neutro. Ela não é ácida nem básica. Ela é neutra. Por quê? Porque quando você analisa a matemática desse sistema, você verifica que a concentração de íons H+, ela é igual à concentração de íons OH-. E, portanto, nós dizemos que ela é neutra. No entanto, quando você, por várias situações, quando você adiciona uma substância à água, ou um ácido ou uma base, isso cria um desequilíbrio. Então, ocorrerá situações em que você vai ter uma concentração, deixa eu me escrever isso daqui, em que você terá uma concentração de íons H+, maior que a concentração de íons OH-. Você vai ter situações em que a concentração de OH- vai ser maior que a concentração de íons H+ dentro da solução da água. No primeiro caso, quando você tem uma concentração de íons H+ maior que a concentração de íons H-, nós dizemos que nós temos uma substância, uma solução, porque assim que se analisa, sempre é uma solução, é claro, você vai ter uma solução ácida. E quando você tem uma solução com a concentração de OH- maior que a concentração de H+, nós temos uma solução dita básica. Em termos de cálculos, que nós chamamos essa relação aqui do problema, nós podemos escrever isso numa escala que Sorensen criou, uma escala logarítmica. Essa escala logarítmica, que é uma escala de base 10, ela relaciona da seguinte forma aqui, olha.
é uma escala que varia de 0. Essas escalas são colocadas, desculpa, deixa eu colocar aqui, são colocadas de 10 elevado a 0 a 10 elevado a menos 14. Onde, no meio aqui, eu tenho 10 elevado a menos 7, essa concentração. Então, essa concentração 10 elevado a menos 7, de um ou de outro, é quando a concentração de H+, ela é igual à concentração de OH-. Não esqueça o nosso objetivo. A gente aprendeu lá atrás. A gente aprendeu que concentração de H+, da água, água pura, multiplicado pela concentração de OH- tem que ser igual a 10 elevado a menos 14. Ou seja, cada um, se for neutro, vale 10 elevado a menos 7. Então, quanto mais próximo, aqui, ó, 10 elevado a 14, aqui vai ser quanto? Aqui vai ser 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3, menos 4, 10 elevado a menos 6, até 10 elevado a menos 7 aqui. 10 elevado a menos 8, 10 elevado a menos 10, está vindo, né? 10 elevado a menos 13, até finalmente chegar a 10 elevado a menos 14. Então, nessa escala, que nós chamamos ela de potencial de H+, você percebe pontos em que a concentração de H+ vai ficando bem alta, para cá. Nós dizemos que ela vai ficando mais ácida. E quanto menor a concentração de H+ aqui, ou seja, um número bem pequeno, mais básica ela será. Por que isso ocorre? Porque quanto mais ácida é a solução, maior a concentração de H+ presente nelas. Por exemplo, e ela é sempre uma questão de, como é o nome? É uma questão de complemento uma da outra. Por exemplo, exemplo 1. Digamos que a concentração de H+ de uma solução seja igual a 10 elevado a menos 3. O que significa isso? Pelo produto iônico da água, nós aprendemos que a concentração de H+, multiplicada pela concentração de OH-, tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 10 elevado a menos 14. A concentração de H+ é 10 elevado a menos 3. Consequentemente, a concentração de OH- obrigatoriamente, vai ser alguma coisa. Tudo isso tem que ser igual ao produto iônico da água, que é 10 elevado a menos 14. Fazendo o cálculo aqui, a concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos 11. Então, nós observamos aqui que, nesse caso, a concentração de H+, ela é maior que a concentração de OH-. Consequentemente, nós dizemos que essa solução é ácida. Respira. Exemplo 2. Imaginemos que a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 11. Vamos calcular a concentração de OH-? Então, fazendo o cálculo aqui, o que eu sei? Pelo produto iônico da água, a concentração de H+, multiplicado pela concentração de OH-, tem que ser obrigatoriamente 10 elevado a menos 14. Se eu sei que a concentração de OH+ é igual a 10 elevado a menos 11, multiplicado pela concentração de OH- aqui, que é igual a 10 elevado a menos 14, significa que a concentração de OH- é igual a 10 elevado a menos 3. Então, nós percebemos que a concentração de H+, ela é menor que a concentração de OH-. Por isso, essa substância, ela é básica. Não é que é fácil de lembrar? Só que isso ainda não responde, pelo menos de maneira simples, a nossa pergunta. Como é que eu vou saber se uma substância é ácida ou básica? E mais importante, como é que eu vou saber se uma substância, duas substâncias ácidas, uma mais ácida do que a outra? Tem uma escala que coloca essas bases 10 em escalas logarítmicas, que é o que nós chamamos de colog, ou log negativo. Esse logaritmo escreve-se assim, Ana, escala de pH. Essa escala de pH diz o seguinte, que o pH de uma solução, ou o potencial de H+ de uma solução, é igual a menos log da concentração de íons H+. E o pOH de uma solução, que é o potencial relacionado à hidroxila de uma solução, é igual a menos log da concentração de OH-. Então, baseado nessa escala, nós temos uma escala que varia o quê? Varia de 0. Vou colocar a primeira escala de pH, tá bom? Uma escala que varia de 0 até 14.
onde 7 significa pH neutro. Quanto mais próximo de 0 você se encontra, mais ácida essa substância será. E o contrário, quanto mais próximo de 14, mais básica, ou mais alcalina, nós dizemos ela será. A escala de pOH segue absolutamente o mesmo raciocínio, só que é relacionado com a hidroxila, claro, né? pOH. Ela também varia de 0 até 14, onde 7 significa pH neutro. Na escala de pOH, quanto mais próximo de 0, mais básica é a substância. E quanto mais próximo de 14, mais ácida será a substância. Logicamente, eu estou falando da escala de pOH. Normalmente, nos exercícios, aparece mais a relação para pH, claro. Mas você vai ter que saber interpretar os dois. Ficou claro aqui? Bom, dito isso, podemos descrever algumas propriedades importantes desse daqui. Deixe-me rever, deixe-me, por favor, reescrever. Primeira fórmula, né? pH é igual ao quê? A menos log da concentração de H+, no equilíbrio de uma solução. O pOH é igual a menos log da concentração de OH-. E eu sei que pH mais pOH tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 14. Por quê? Porque a concentração de H+, deixa eu apagar aqui. Porque a concentração de H+, multiplicado pela concentração de OH-, tem que ser igual a 10 elevado a menos 14. Agora que nós já sabemos como trabalhar tudo isso, vamos aplicar. O que significa isso? Se eu tenho uma solução neutra, o que significa isso? Que pH é igual a pOH, ou seja, neutro, 7. Se eu tenho uma solução ácida, o que significa isso? Que eu tenho pH menor do que 7. E, finalmente, se eu tenho uma solução básica, significa o quê? Que eu tenho pH maior do que 7. Então, é isso que nós vamos fazer nos exercícios, nas aplicações que nós temos. Tome só cuidado com um detalhe aqui que eu queria comentar antes. A escala pH, ela, embora seja uma escala que aparentemente ela tem poucos números, vai de 0 até 14, ela não é uma escala linear, como se fosse uma função do primeiro grau. Ela é uma escala logarítmica, do mesmo modo que, infelizmente, é essa curva de casos de Covid que existe no Brasil. É uma curva que vai aumentando ou vai diminuindo muito rapidamente. Eu vou colocar aqui uma tabela de algumas substâncias do dia a dia para vocês entenderem como é que significa essa questão de pH. Só um minuto, por favor. Bom, vamos lá. Vou pegar aqui uma tabela, de 0 até 14. Aqui eu tenho um pH 7. Isso aqui é a escala de pH, tá bom? Deixa eu colocar aqui algumas substâncias do dia a dia. 7, vou pegar aqui, eu tenho a água pura. Deixa eu escrever aqui. Quando eu falo água pura, não é água potável, tá? Água potável é a água que a gente compra lá na água Iara, né? É pura da fonte até você. Quando eu falo pura, significa pura em termos de laboratório, significa água destilada, significa um sistema que tem apenas moléculas de água presentes neles. Não é o caso. A água que a gente toma, por exemplo, a água mineral, dependendo da fonte dela, ela tende a ser levemente alcalina. Aqui no Amazonas, a água ela tende a ser levemente alcalina. Você pega para Minas Gerais, os poços de água minerais, eles tendem a ser levemente ácidos. Então, por exemplo, aqui, olha, a água do mar, vou pegar aqui o pH em torno de, pegar café, aqui, bem aqui, pH 5, isso aqui vai ser o café. pH 3, suco de laranja. pH igual a 1, suco gástrico, dentro do nosso intestino, dentro do nosso estômago. E pH igual a 0,
solução de bateria de carro. Quando eu vou do pH 3 para o pH 4, senhores, por exemplo, pH 4, você tem um suco de tomate e você vai para o suco de laranja, pH 3, não é que o pH do suco de laranja seja uma unidade mais alto. Não esqueça que quanto mais próximo de zero, mais ácido será. Significa, na verdade, que o pH do suco de laranja é 10 vezes mais ácido que o suco de tomate. Porque o pH é uma escala de base 10. Quando tu passa do pH 4 para o pH 5, tu tá diminuindo uma unidade, ou seja, significa que a acidez ela está aumentando 10 vezes. Do suco de tomate, do suco de laranja, que tem pH 3, para o suco gástrico, que tem pH 1, baixou 2 unidades. Ou seja, 10 vezes 10. 100 vezes. Significa que o suco gástrico é 100 vezes mais ácido que o nosso suco de tomate. Então, e finalmente, do suco de laranja até a solução de bateria do carro, que são 3 unidades, significa 10 vezes 10 vezes 10. Significa que a bateria do carro é 1000 vezes mais ácida que o nosso suco de laranja. Então, vocês podem perceber que pequenas mudanças na escala de acidez significam uma alteração do caráter ácido básico de uma substância de maneira muito pesada, entendeu? Não é uma coisa simples. Outro caso aqui, vamos colocar aqui. Eu coloquei água pura, né? Deixa eu colocar aqui pH 8. 8 não, 7,3. Muito específico. Esse é pH do sangue humano. Deixa eu me colocar aqui. pH 10. Leite de magnésio. Aquele que a gente toma para azia. pH 12, muito básico. Isso aqui, a solução de amoníaco. pH 14. Isso aqui é solução 1 mol por litro de soda cáustica. Eu vi algumas fake news, claro, né, de substâncias. Uma das minhas preferidas que eu já vi é de uma substância que ela, se você tomar um determinado alimento, ele muda o pH do teu sangue, que fica mais alcalino, né? O nosso pH do sangue é de neutro para levemente alcalino mesmo. Essa substância dizia que você tomasse uma determinada substância, alterava o pH do teu corpo. Como eu falei para vocês, qualquer mínima alteração do pH de sistema significa variações absurdas da concentração de uma substância para se tornar mais ácida ou mais básica. Se você alterar, por exemplo, quiser alterar o pH do seu sangue por algum, sabe Deus por qual motivo? Bom, primeiro que não dá, que sangue é uma substância tamponada, que a gente vai estudar depois o que significa isso. Mas o principal mesmo, que se você conseguir, quer dizer, você pode até conseguir alterar o pH do seu sangue, mas você vai morrer no processo, porque pequenas alterações no pH impedem o funcionamento da máquina das reações químicas que ocorrem no sistema. Além do fato de que cada ponto do nosso corpo tem um pH distinto. Na boca, você tem um pH, que é a saliva, você tem um pH levemente ácido. Você chega no suco gástrico, você tem um pH extremamente ácido. Chega no intestino, você tem um pH mais básico. O sangue ele tem um tipo de pH. Então, que é um pH levemente alcalino, né? Então, cada parte do teu corpo que é um sistema diferente, tem um pH diferente. Então, alterar isso daí para te levar à morte. Agora que nós já entendemos como é que funcionam essas relações, podemos aplicar em exercícios como calcular o grau de acidez, como calcular o pH de uma substância. Por favor, caso você tenha alguma dúvida, a gente vai precisar de um conhecimento de logaritmos agora, nesse momento. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, veja nossa aula lá no nosso canal de logaritmos e funções logarítmicas, é bem interessante e não é muito complicado, tá bom? Vamos lá, vamos fazer alguns exercícios agora.